Olá, muito boa noite. Está no ar mais um Papo Reto com Roberta Dietrich, um espaço sempre para boas conversas, boas histórias, gente inspiradora. Gente, a gente quer começar o programa de hoje falando que no mês que vem a gente tem o Dia da Mulher. E aí, ao longo desse mês de fevereiro e também de março, nós vamos ter aqui, claro, não só mulheres, mas as que vierem são todas muito inspiradoras e é uma forma também de a gente homenagear esse sexo que de frágil não tem nada. E eu começo essa homenagem por ninguém mais, ninguém menos do que uma grande amiga chamada Jane Brum. Ela que é formada em administração de empresas, tem pós-graduação em marketing e hoje preside, resumindo bastante, ela já passou por muitas empresas, ela hoje preside o Instituto Sétima Onda. O que é isso, afinal? Tudo isso a gente vai saber daqui a pouquinho. Primeiro, Jane, muito obrigada pela presença. Um prazer enorme, uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. Quero começar com a história. A gente sempre faz essa linha do tempo com os nossos entrevistados. De onde é que vem a Jane? Que é filha de quem? Até algum tempo atrás, as pessoas me pediam um currículo e eu discorria uma folha enorme, sabe? Aquelas 2, 3 páginas de Word. E recentemente eu me dei conta que eu hoje sou filha de Verônica Eloy Brum, mãe de Verônica e sou uma sonhadora. Resumindo, essa é a Jane. Bom, e aí nasceu onde, Jane? Tem uma historinha também, eu acabo de dizer para você que eu não sei da entrevista, eu sei contar a história. É isso aí que nós sei contar a história. Eu sempre disse que eu era gaúcha. E algum tempo atrás eu precisei refazer minha identidade e a minha filha Verônica estava comigo e sentada do meu lado ela disse: "Mamãe, você mentiu para mim." Eu falei: "Como assim eu menti para você?" E eu já fiquei pensando: Jesus, o que eu fiz, o que eu falei? E daí mas não estou entendendo, filho, por que você está dizendo isso? Ela disse: "Olha aqui, no teu documento aqui, você nasceu em Dionísio Cirqueira, e isso é Santa Catarina, você não é gaúcha." E aí eu, ufa, era isso tem como explicar. Eu nasci em Dionísio Cirqueira, né, mas fui para o Rio Grande do Sul com menos de 2 anos de idade, então na minha cabeça eu sempre fui gaúcha. E morei em várias cidades do Rio Grande do Sul, nos últimos tempos em Porto Alegre, e por volta de 85, então eu vim para Santa Catarina, comecei morando em Chapecó, depois fiz várias, morei em outros estados do Brasil. E a dona Verônica trabalhava com o quê? Minha mãe, Verônica, era dona de casa. E também me dei conta que quando me perguntaram isso uma ocasião, eu me dei conta de onde vem o meu poder. Porque eu me acho uma mulher poderosa. Modéstia à parte, eu me beijinho no ombro. Até o final dessa entrevista você vai concordar com ela, tá? Só fica com a gente. E aí eu comecei a pensar e eu lembrei que a minha avó materna, ela faleceu com 102 anos. E ela separou por volta de 20 e poucos anos, porque ela optou entre o casamento, ela escolheu entre o casamento e a profissão dela, ela escolheu a profissão. E a profissão dela era nada mais, nada menos que parteira de campanha. Então, eu fiquei olhando para isso, e lógico, depois ela refez a vida e tal, conheci o avô que eu conheci, foi o Voginês, que foi o segundo marido dela. E aí eu comecei a olhar para a minha história, como foi a minha mãe, o que ela fez, os desafios que ela enfrentou e tal, para criar. Meus pais se separaram ainda, né? Eu tinha por volta de 12 anos. E tudo que ela enfrentou, e daí eu olho para toda essa história e eu vejo que eu sei de onde que vem o meu DNA de guerreira, assim, a força que eu tenho, graças a Deus, né? E a força que eu consigo agora, né? Não tem como não me emocionar, a força que eu sei que a minha filha tem, né? Eu não tenho dúvida, eu já tive essa honra de conhecer a pequena Verônica e é uma força tão natural, né? Eu diria tão espontânea. A Verônica, ela é forte, ela é um toquinho de gente, né? Puxou a mãe. Mas ela é tão segura, ela toma tanto conta dos espaços, né, que ela deseja, que ela escolhe ocupar, né? Eu acho que isso define bem a tua filha. O dia que eu não vejo minha filha presencialmente há 2 anos e meio, fez 2 anos agora em julho, que ela está estudando fora.
e a gente ia se ver por conta de pandemia, a gente não conseguiu e tal. Mas a gente se fala todos os dias. E o dia que eu levei ela no aeroporto, que foi no dia 31 de julho, quando ela embarcou, eu virei para as pessoas que estavam comigo e, assim, emocionada como eu estou agora, eu falei assim: eu tenho certeza que eu preparei minha filha para o mundo. E ela está lá, ela é uma pessoa, e ela me surpreende. Qual é o país? Todos os dias. Ela ficou no primeiro ano em Portugal, em Faro, onde ela está agora de volta. Fez o primeiro ano de mestrado lá, o segundo ano ela foi para Cork, na Universidade de Cork, que fica na Irlanda. A parte de pesquisa ela foi fazer lá. E assim que ela terminou, ela veio e defendeu a tese dela em dezembro, no dia 21 de dezembro, em biologia molecular. E ela me surpreende com muita frequência. Ela é uma pessoa assim, eu vejo assim que a maior qualidade dela é a generosidade. Ela é muito generosa, ela é muito firme, tem um pulso muito firme, mas ela é muito generosa. Ela, até rapidamente contando, ela fez um freela agora no final do ano, e ela trabalhou num shopping. E aí no final, e ela foi assumindo as coisas e tal, e as pessoas diziam para ela assim: não sei por que você se envolve com isso, porque é um freela, é um tempo determinado, e você fica comprando problema dos outros. E daí ela respondeu para essas pessoas assim, ela me contando isso: eu não sei deixar as coisas pela metade, eu tenho que ajudar. E aí quando ela fechou o trabalho, entregou o trabalho, a chefe dela lá, a contratante dela, pegou e deu uma bonificação para ela de 170 euros. Ela disse: mãe, quando aí ela começou a falar comigo, eu pensei assim, vai ser uns 50 euros, já estava feliz da vida. Quando ela me deu 170 euros, eu fiquei pensando que durante esse trabalho que a gente desenvolveu lá, éramos em 10 pessoas, 2 meninas me ajudavam muito. E aí eu pensei, eu já tinha feito uma conta aqui de 50 euros, então eu vou pegar esses 170 e vou dividir com as amigas. E isso me surpreendeu. Isso, assim, eu ganhei o Natal, o meu aniversário, o final de ano, tudo, porque é uma coisa que é dela. Eu não, né? E essa história de contar histórias, né, que você disse que eu não sei da entrevista, mas eu sei contar histórias, e é muito engraçado que, às vezes que a gente se encontra, né, temos nos encontrado com menos frequência do que deveríamos, mas nos encontramos já muitas vezes, você gosta de contar histórias dos outros, né? Mas hoje é para contar a sua, e eu quero saber dessa mulher, dessa guerreira, como é que foi essa trajetória profissional, que passou por diretora comercial de uma emissora de televisão, que passou por uma entidade de classe e resolve empreender. Eu quero dizer assim que acho que empreendedora eu acho que eu sempre fui, e as pessoas a maioria das pessoas são empreendedoras, só elas não sabem. Porque as pessoas, quando falam assim, empreendedor, as pessoas imaginam que é abrir um negócio. E não é só isso. Quando você chega no teu local de trabalho e você modifica, e você cria, e você melhora aquilo, isso é empreender. Você pode empreender no teu ambiente de trabalho, no teu dia a dia, prestando serviço numa empresa de longa data. Isso, assim, e eu me considero assim, me descobri, entendo que eu sou empreendedora, porque todos os lugares que eu comecei a trabalhar, eu sempre fui promovida. Eu nunca entrei e saí na mesma função. Então, assim, esse negócio de empreender é meio que, assim, natural para mim, assim. E quando O empreender é como tu disse, não é necessariamente abrir seu próprio negócio, mas é dentro do que você tá, ser inovadora, tomar iniciativa, ser proativa. Exato. Penso dessa forma. Então, assim, ao longo da vida foi sendo isso. E quando eu resolvi me aposentar, sair do meio corporativo, um pouco antes eu comecei a pensar em o que fazer com toda a minha experiência, a minha bagagem, o que eu tinha aprendido o que eu aprendi, né, ao longo da vida, porque, na verdade, assim, a gente não ensina, a gente aprende, né? A gente está sempre aprendendo. Eu não me vejo ensinando ninguém e às vezes fico olhando quando as pessoas dizem assim, porque eu ensinei. A gente não ensina, a gente aprende. E aí quando veio essa ideia da aposentadoria, eu fiquei pensando o que eu vou fazer, né?
E aí comecei a olhar para a possibilidade de convidar algumas pessoas, fundar uma instituição, como fazer isso, qual o foco que ia dar para isso. E lógico que para a gente fazer uma coisa e se identificar com aquilo, tem que ser alguma coisa que você curte fazer, alguma coisa que aconteceu na tua vida que te ajudou e tudo mais, né? Então foi mais ou menos por aí que eu peguei a ideia, mais até, digamos assim, para eu aprender do que para usar isso, para fazer coisas para mim do que para os outros. Porque quando a gente busca um caminho, nem sempre a gente sabe que a gente é que recebe. E foi assim que aconteceu. Pois é, Jane, mas a tua história toda, a tua formação, administração de empresas, marketing, é no universo corporativo. Você já tinha alguma experiência com terapias integrativas, com uma questão de saúde, né? Porque a gente, claro, fala serve para muita coisa, mas principalmente para a saúde, seja da alma, seja do corpo? Então, a ideia do Instituto Sétima Onda, ele nasceu, é mais ou menos essa caminhada. Por volta de 2003, 2004, era uma época que até a gente já se conhecia e tal. Eu estava muito bem profissionalmente, eu estava muito bem como pessoa também, individualmente, mas eu tinha uma tristeza inexplicável, assim, sentia essa tristeza. E foi assistindo um programa de televisão onde várias pessoas, vários famosos falavam da tal do mal do século, aí, da depressão, ansiedade e tudo mais, que eu fiquei olhando para aquilo assim e assistindo aquela entrevista, aquela reportagem, e as pessoas todas elas falavam a mesma coisa. Para você resolver essa questão, você tem que procurar um bom terapeuta. O bom terapeuta é o que resolve essa situação. E aí eu olhei para aquilo e procurei um terapeuta. E lógico que tive, né, a graça de encontrar uma pessoa que era um bom profissional. E aí ele me atendeu, ele era um reiki terapeuta, por isso eu falo muito no reiki, mas existem 26 ou 29, agora não lembro exatamente, terapias que são reconhecidas pelo SUS, pela ONU, pela OMS e tal, mas tem muitos saberes populares que também ajudam as pessoas. E aí o primeiro contato, e na verdade assim, quando se fala em terapias integrativas, as pessoas às vezes não sabem não se dão conta que o autoconhecimento, que as terapias nos levam para o autoconhecimento. Nós vamos definir melhor terapia integrativa, nós vamos conversar ainda sobre o Instituto Sétima Onda, vamos falar, dividir a ciência da crença, porque passa muito por isso também, tem muito preconceito. Eu volto já, você não sai daí, o papo tá bom. Estamos de volta, esse é o programa Papo Reto com Roberta Dietrich, hoje recebendo uma mulher para lá de especial. Eu estou falando da minha convidada Jane Brum, ela que é presidente do Instituto Sétima Onda, que contou um pouquinho dessa trajetória de uma gaúcha que não era gaúcha, que era de Dionísio Cerqueira, que empreende tanto na função como profissional contratada e também como uma mulher cheia de sonhos e de vontade de realizar. A gente terminou o último bloco prometendo à audiência explicar o que seriam terapias integrativas, porque basicamente o Instituto Sétima Onda é isso, é uma associação voltada para o desenvolvimento dessa área? A gente descobriu, o Instituto ele nasceu sem a pretensão, ou melhor, com a pretensão de ser amparo jurídico para projetos. No caminhar, a gente descobriu a vocação dele, que eram terapias integrativas, porque eu também me identificava com isso. Foi dentro do Hospital Ruth Cardoso,
onde eu acompanhava meu irmão por ocasião de uma cirurgia de pulmão. E eu comecei a olhar para as pessoas, para os funcionários dedicados, trabalhando demais, e pensei, tem que ter alguma coisa para a gente fazer para ajudar as pessoas. E aí eu tive, né, o insight, né, o download, como eu falo, de fazer um projeto de reiki terapia, e a gente começou daí no ano de 2017. Mas por que terapias integrativas? O que é terapias integrativas, melhor dizendo? Tem vários conceitos, e eu sempre digo para as pessoas que eu não sou dona da verdade e eu não quero falar para as pessoas verdades absolutas, nem tenho essa pretensão. Eu sempre falo o que elas significam para mim, o que as coisas significam para mim. Se faz sentido para a pessoa, né, vamos embora. Então, assim, terapias integrativas, elas são tratamentos que consideram o ser humano como um ser integrado. Como um ser, não só um pedaço de carne, né? Nós somos físico, nós somos emoção, nós somos mente, né? Pensamentos, nós somos espírito. E as terapias integrativas, os terapeutas integrativos, olham o ser humano desta forma. Terapias integrativas e complementares, né? Por que complementares? Porque elas se complementam entre si e complementam outros, o tratamento alopático, por exemplo. Ela não exclui um médico, ela não exclui... Aliás, a terapia integrativa passa por uma consulta médica, pode passar também. Sem dúvida. Então, o que a terapia integrativa e complementar traz? Entre outras coisas, lógico que ela pode prevenir doenças e tudo mais, pode prevenir e resolver uma questão de ansiedade, mas ela pode também, digamos assim, dar dignidade para um paciente, às vezes para uma pessoa que está passando por uma doença mais profunda, ou por uma doença terminal, ou para a família que está cuidando deles. Então, assim, ela é encantadora. Quando você começa a se envolver com isso, e você começa a conhecer todas as terapias integrativas, se você começa a conhecer, passa pelo autoconhecimento. Não tem como você ser beneficiado por ela sem você se autoconhecer. E eu acho que isso que faz a diferença. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque no primeiro bloco ela falou da filha toda orgulhosa. Eu vou contar uma historinha da minha filha, que se formou médica agora em dezembro, e esses dias ela estava num plantão num posto de saúde, chegou um senhor com uma descompensação de pressão, né? Estava com uma pressão alta. E ele vinha recorrentemente no posto de saúde com esse problema de terapia de pressão alta. E aí ela, seu Anselmo, eu acho o nome dele, mas supondo que seja seu Anselmo. E ela conversou com o seu Anselmo e tal, e viu o histórico, né, dele, de que ele, de vez em quando ele estava lá no postinho reclamando de pressão alta, e ele disse, olha, seu Anselmo, você está tomando os remedinhos direitinho? E aí ele titubeou, ele disse, é que eu não sei ler, às vezes eu acho que eu me confundo. E aí ela fez um desenho de uma xícarazinha de café da manhã, de um pratinho de comida e de uma luazinha, dizendo aqui é café da manhã, aqui é almoço, aqui é janta. E ela colou o remédio no papel, esse vermelhinho aqui, ó, o senhor vai tomar no café da manhã, junto com esse outro aqui. E esse outro aqui o senhor só vai tomar na janta. E aí o velho encheu os olhos d'água e disse, meu Deus, agora eu não vou mais me confundir. Eu acho que passa por isso, né, de você analisar, de você pensar o ser humano. Uma outra história muito engraçada até, né, se não fosse trágica, de uma moça, de uma mulher que ia ao posto de saúde também, frequentemente reclamando, o teto vai cair na minha cabeça, o teto vai cair na minha cabeça, e estava sendo tratada como psicótica. E até que um dia o grupo de medicina da família daquele posto de saúde resolveu ir até a casa dela, e o teto de fato estava caindo na cabeça dela. Estava com uma rachadura, estava, né, abaulado, e ela tinha esse desespero, essa ansiedade. Então, às vezes, né, é alguém que para te ouvir e é alguém que te entende como um ser integrado, que tem começo, meio e fim, que tem história, que tem passado, né, e que tem suas demandas. Né? Como jornalista, uma vez entrevistei uma senhora que morava embaixo da ponte e estava grávida do 7º filho. E aí eu não me contive, né? Eu disse, mas Dona Maria, né, a senhora grávida do 7º filho, morando embaixo da ponte, sem condição. Ela disse, minha filha, mas eu tomo aquele comprimidinho lá que está no posto, lá o tal do anticoncepcional, toda vez que eu e meu marido transamos. Ou seja, ela não sabia tomar um remédio. Então, esse olhar, né, de contextualizar a história daquela pessoa, para dar a ela o tratamento adequado, passa por isso. Exatamente, exatamente. A gente teve um longo... Desde que o homem, né, se entende por gente, quando não existia ainda a medicina
tradicional, né, se tratavam as pessoas desta forma. Aí, né, ao longo do tempo, né, o famoso paradigma cartesiano e tal, alopatia, tudo é medicamento, tudo é remédio, aí tá com dor de cabeça, toma um remédio, não sabe qual é, o porquê que tá com aquela dor de cabeça, que pode ser N fatores, né, até um sapato apertado dá dor de cabeça. Então, assim, esse olhar integrativo, por muito tempo, foi, vamos dizer assim, deixado de lado pela medicina, e por várias razões. E hoje já existem alguns médicos, graças a Deus, que olham desta forma, por exemplo, que acolhem, que não estão num atendimento linha de produção, porque muito tempo, e ainda existem muitos atendimentos que é linha de produção, tá ali, veio, tá esse, o próximo, não sei o quê, e não é assim, né? E não estou eu aqui para condenar, né? Cada um faz o seu possível. Cada um faz o seu possível, mas isso é encantador, quando você consegue olhar para a pessoa e ver que tem algo mais além daquele, né, daquela matéria, daquele corpo físico que está ali na tua frente, que tem... A gente tem memória, a gente tem... E a nossa memória emocional é o que faz com que as dores se projetem no físico. Todo mundo, né, já ouviu falar, e a própria medicina confere e atesta que há o psicossomático, né? O corpo sofre, né, quando a gente... O corpo sofre quando a cabeça não pensa. É mais ou menos por aí. E aí, quando a gente fala de terapia integrativa e reiki, as pessoas passam muito pela questão, mas isso tem a ver com crença, eu tenho que acreditar no sobrenatural. Na verdade, boa parte, ou quase todas essas terapias, têm aval das entidades de saúde, das entidades representativas daqueles profissionais, estão inclusive no rol de serviços oferecidos pelo SUS, não é isso, Jane? Exatamente, a gente tem aí quase 30 tipos de terapias que são reconhecidas, como eu falei no início, pelo SUS, pela Organização Mundial da Saúde, né, pela ONU. Logicamente, o que acontece com o dogma religioso? Especialmente o reiki, eu tenho percebido isso assim ao longo desses 5 anos de instituição e desses quase 15 anos nessa caminhada de autoconhecimento. Pra você ter uma ideia, eu comecei essa caminhada num curso de programação neurolinguística, PNL, que nem é reconhecido como terapia integrativa no SUS, mas olhar para dentro de si e saber de onde vêm as coisas, de onde vêm as nossas emoções, a gente evita muitas dores, né? Então, assim, especialmente o reiki, é o meu olhar, né? Sempre dizendo que não estou aqui querendo dizer que o que eu estou falando é verdade absoluta. Mas o reiki, especialmente, ele é muito entregue em casas espíritas, em espaços holísticos passe, e tudo mais. Que não é reiki terapia, aplicação de reiki não é passe. Mas se confunde. Né? Mas as pessoas confundem. E como essas entregas, esse tipo de terapia é bastante entregue nesses ambientes, as pessoas fazem essa confusão. Quando, na verdade, ela é uma técnica, né, que você pode aprender sendo de qualquer religião. Ou ateu, inclusive. Ou ateu, inclusive. É comprovado isso, né? Quem fala que a gente é energia, não é nem... é um físico, né? Einstein dizia isso, né? E eu entendo desta forma, a gente é feito... Tem algumas pessoas que até dizem que a gente tem 7, 8, 10, 15 corpos. Eu gosto de simplificar. A gente é físico, mente, emoção, espírito. Tudo isso está dentro de um campo energético. Tudo é energia. Não tem o que ser diferente. E aí, quando a gente passa a entender e a aceitar e a ver as coisas dessa forma, fica mais fácil. Fica mais leve. A gente se recolhe para o não julgamento, olha as coisas de uma forma... Para que julgar, né? Não é nem o fato de ter razão ou não ter razão, mas, por exemplo, hoje eu penso assim, eu estou aqui olhando para a Roberta. O que eu estou vendo? Eu estou vendo a Roberta. Então, assim, eu posso ter um julgamento sobre a Roberta. Nós estamos no mesmo ambiente, no mesmo momento. A Roberta está olhando para mim. O julgamento dela pode ser outro.
E fatalmente vai ser A gente outro. fala isso do ponto de vista do jornalismo, né? Que se fala da imparcialidade e depende da sua posição como testemunha ocular da história. E eu digo da posição física e da posição ideológica, né? Nós duas estamos no mesmo espaço e vimos o mesmo acidente, só que ela estava de um lado da rua e eu estava do outro. Exatamente. Ela viu uma manobra do motorista que causou o acidente que eu não vi, aí eu achei que o causador era o outro. Então, tudo depende do seu ponto de vista e por isso não há verdade absoluta. Exatamente. Então, a gente caminha por aí, trouxe... não tem como a gente presidir uma instituição sem a gente imprimir um pouco do que a gente acolher as outras ideias. Eu gosto muito disso, sempre gostei de trabalhar em equipe, sempre me identifiquei com... Eu acho que quanto mais pessoas falando, pensando, quanto mais ideias, sabe, melhor fica o resultado. Então, e trago isso para o Instituto. A gente tem hoje a instituição que começou com um projeto foi um programa que é um programa de rádio, e a gente, por conta desse projeto que chama-se Divina Música, a gente está em 16 estados do país. A partir desse ano que a gente reformulou o projeto, a gente abriu para as plataformas digitais, estamos em 22 países fora do país. 22 países fora do país, lógico, né? 22 países, nas comunidades brasileiras, onde a gente tem mais audiência nos Estados Unidos. Aí colocamos esse projeto, já é um projeto sólido, tem uma equipe de voluntários que faz. Por conta disso, a gente tem mais de 400 voluntários. E localmente, a gente tem o projeto que eu comecei a falar no início, que é o de Reiki Terapia, que até o início da pandemia... 18 mil aplicações, exatamente. Gente, 18 mil aplicações. Com um grupo de voluntários no RUT, depois fomos para o NAM e para o NAI, né? Só está suspenso agora por conta da pandemia, mas a gente tem isso relatoriado, então eu falo que é uma entrega intermunicipal, porque o RUT Cardoso atende os municípios vizinhos. Fizemos uma parceria com uma instituição em Chapecó, com a Cruz Vermelha em Chapecó, e demos início lá ao Brasil Sem Frestas. Entregamos lá 52 casas revestidas com caixas de leite. Hoje já criamos uma instituição para cuidar desse projeto lá. E começamos a focar o Instituto aqui no foco das terapias integrativas. Começamos a desenvolver projetos locais, abrimos para as possibilidades de eventos para a comunidade dentro da sede, e a coisa, né, e tem um app só aí? Nos traz alegria. Tem um app? O aplicativo agora tá no celular. Mas não conta, calma. Isso é assunto para o próximo bloco, um aplicativo que reúne quem precisa e quem sabe oferecer tratamento. Volto já. Estamos de volta e esse é mais um capítulo do nosso papo aqui com Jane Brum, ela que é minha convidada, presidente do Instituto Sétima Onda, que trabalha com terapias integrativas, já fez mais de 18 mil aplicações de Reiki no Hospital Ruth Cardoso, em outras áreas públicas, trabalha com voluntário, programa de rádio, faz um monte de coisa, e aí um dos últimos desafios aí foi criar um aplicativo que reúne terapeutas de terapias integrativas e possíveis pacientes. Essa é a ideia? Exatamente. A gente começou a pensar na possibilidade de aproximar, de levar isso para mais pessoas. E eu sou meio, como vou dizer assim, eu falo que foi um download, não foi um insight que me veio, porque eu sou muito dada, né, a TI, a tecnologia. Agora, né, a gente acaba, por conta até da pandemia no ano passado, a gente teve que também evoluir um pouquinho nesse sentido. E aí a gente criou um aplicativo chamado App Sétima Onda,
desenvolvemos um pré-projeto. Por coincidência, a Univale estava com um edital aberto de novas ideias, né? E a gente participou com esse projeto e fomos contemplados dentro desse edital lá. E aí a gente resolveu realmente investir no aplicativo. Acaba de passar por um upgrade agora, a gente está, inclusive, por essa semana até relançando ele, porque a gente já teve duas, digamos assim... Versões. Exatamente. Testando e, digamos assim, melhorando. Estamos já na terceira versão agora, é o app Sétima Onda, a gente chama o app dos multiterapeutas, porque, na verdade, todo terapeuta, dificilmente ele conhece uma técnica só, ele sempre conhece mais que uma técnica terapêutica. Então, a gente chamou de multiterapeuta, né? Chama assim. E aí, quantos terapeutas hoje cadastrados? Hoje a gente está em torno de, eu não sei exatamente, ele está aberto para novos cadastros, inclusive, mas a gente está em torno de 20 terapeutas, porque a gente passa por a gente analisa, não é qualquer profissional que está lá, mas a gente tem naturólogos, a gente tem médicos, a gente tem iridólogos, a gente tem pessoas de muita competência dentro desse aplicativo. E também na nossa base de dados, hoje no nosso site, também tem outros terapeutas que são voluntários dos próprios projetos, né? Porque hoje, para participar como terapeuta no aplicativo, ele passa a ser um associado contribuinte do Instituto. Para usuário, não, né? Quem quer acessar ali para usuário, naturalmente é gratuito, mas para você fazer parte desse projeto, você passa a ser um associado contribuinte. E para o cidadão comum, ele serve justamente, aquela história, eu estava me sentindo triste, eu ouvi falar sobre depressão, eu quero procurar uma terapia, enfim, e ali vai ter a descrição das terapias, os profissionais disponíveis e como é que acessa esse profissional? Exatamente. O foco principal é terapias e terapeutas. A gente tem lá vídeos, a gente pode acessar o Divina Música por lá também, mas assim, o foco principal é esse, você acessar as terapias até você saber o que significa. Porque está lá, eu quero saber o que é reiki, está lá o conceito. Eu quero saber o que é aromaterapia, está lá o conceito. Para você saber, porque às vezes as pessoas não conhecem, né? Então tem a informação, tem o conteúdo e tem o contato com o terapeuta. A gente abriu, inclusive está trabalhando em convênios. Hoje o funcionário, aqui em Balneário Camboriú, por exemplo, o funcionário da prefeitura, ele tem um valor especial através do convênio. E pode se beneficiar disso. Então, é uma ferramenta para aproximar terapeutas e não terapeutas. Porque até todo médico precisa de médico, né? Então, assim, a gente entende dessa forma também. O terapeuta também precisa de outro terapeuta. Então, a gente brinca, né, que é de terapeuta para terapeutas e para não terapeutas. Tem aí os três públicos, né? Ô, Jane, e hoje o Instituto fica onde? Eu sei que tem uma programação de eventos por muitas vezes. Como é que está a situação lá e como é que as pessoas fazem para entrar em contato e participar disso? Então, o Instituto Sétima Onda fica aqui em Balneário Camboriú, próximo do centro de eventos, no bairro Nova Esperança. O nosso site é institutosetimaonda.org. Quem quiser acessar, tem um blog bem bacana, cheio de conteúdo. Nossas redes é Instituto Sétima Onda, quem quiser acessar Instagram, também seguir a gente. Mas a gente tem um espaço físico também, que a gente disponibiliza para eventos. Agora está suspenso, mas nós temos sempre no primeiro domingo do mês, a gente tem o Domingo do Bem, que a gente é um evento comunitário que a gente abre para as pessoas terem uma experiência terapêutica. E também para os terapeutas trocarem práticas entre eles também, né? E agora, em 2020, a gente entregou o terceiro simpósio sobre terapias integrativas, que também é um evento, fizemos os 2 primeiros presenciais e no ano passado fizemos um evento 100% online e tivemos aí mais de 1.500 inscritos, também foi um sucesso. A gente ficou muito feliz, conseguimos trazer uma qualidade de conteúdo muito grande,
para discussão. Ele teve 7 minicursos e 2 mesas redondas discutindo pandemia, terapias integrativas na pandemia. Que, aliás, né, todas as terapias, de uma forma geral, ganharam uma importância absurda com essa, dúvida, né, e principalmente da forma online. Eu mesmo passei a fazer uma terapia com uma psicóloga que mora em Minas Gerais durante a pandemia, da forma online. Eu a conheci por conta de um trabalho e, nossa, super recomendo. Acho que, né, você está na tranquilidade do seu lar, via online te facilita, você pode estar no carro. Uma vez eu fiz uma das sessões no carro viajando, assim, né, tava alguém dirigindo e eu atrás, assim, fazendo a terapia para não perder. Então tem dessas facilidades. Né, Roberta? Todas as coisas têm no mínimo 2 lados, aquilo que a gente estava falando agora há pouco, no mínimo 2 lados. E eu vejo, se por um lado tem toda essa tristeza que a pandemia causa, né, causou e está causando aí, que eu entendo que, também meu olhar, tá? Que eu entendo que uma das coisas que prejudicou muito essa questão foi a grande mídia focar na vibração do medo, porque o medo, segundo a escala dos sentimentos, né, ela é a menor vibração. Então, quando você vibra no medo, você fica com a tua imunidade muito baixa. E foi isso que aconteceu, e é isso que aconteceu. Tem muitas pessoas... O medo paralisa. Que foram e que estão sendo massacradas pelo medo. Então, a gente aprendeu aí várias coisas, né, por conta disso. Trouxemos online, na verdade, assim, a gente trouxe... Para você ter uma ideia, nossas mesas redondas no simpósio, a discussão era de médico para médico. Inclusive médicos que já estavam tratando sequelas de seus pacientes com o olhar das terapias integrativas. E isso me deixa muito feliz, porque a medicina tradicional, e tomara que a tua filha tenha esse olhar e se intere disso e se como é que eu vou dizer, e se interesse por aprender, por olhar isso, porque só os pacientes delas vão ter só benefícios. E por conta de tudo isso, mas isso que eu vou falar agora é para uma outra entrevista, que quando tiver tudo pronto eu volto aqui para contar. Com certeza. Trouxe para a gente um novo projeto, que é um projeto para formação de terapeutas integrativos com excelente qualidade. Nós conseguimos acessar aí 10 professoras, 10 mente mestras, que a gente se inspirou, inclusive, no famoso livro lá do Mastermind, e direcionamos esse caminho. E quando tiver tudo prontinho, eu vou vir aqui contar para você. Mas não tenha dúvida, o espaço está super aberto. Jane, o papo é bom, a gente ia, né, madrugada dentro, mas infelizmente chegou ao final o Papo Reto. Muito obrigada, você já está convocada para, assim que terminar esse projeto, voltar aqui para contar para a gente. Eu só quero agradecer e dizer que foi realmente uma honra. Me senti muito acolhida, desde que abri a porta lá da TV Oceano. Melhor, antes de abrir, porque eu olhei, perguntei se eu podia entrar, me fizeram sinal que sim. Me senti muito acolhida. Desejo muito sucesso para você, para toda para toda a TV, para toda essa equipe, que a gente sempre sabe que tem um monte de pessoas que não aparecem. Eu fiz parte disso muito tempo, para que isso estivesse acontecendo aqui. Tem um monte de pessoinhas lá atrás, cuidando de tudo. Mandar um beijo pro Vini, que atura o meu mau humor de vez em quando. Beijo, Vini. E agradeço sinceramente a oportunidade e estou à disposição também. Querida, obrigada mais uma vez. Essa foi Jane Brum, nossa entrevistada hoje do Papo Reto. Você sabe, você tem um encontro comigo todo dia de segunda a sexta às 10 da noite e eu prometo sempre entregar conteúdo, reflexão e informação. Beijo, até a próxima.